Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou Georgia Roncon do ECQE, e esse é mais um meetup nosso online. E agora é com o Maurício, que vai dar uma super palestra, né, Maurício? Vai se apresentar também um pouco, vai se apresentar, falar um pouco dele. E é justamente isso, principalmente quem é empresário ou quem é líder, esse meetup é para você, porque é falando sobre times, como é que a gente, né, Maurício, mantém o time funcionando nesse período de crise, nesse período difícil, seja qual for. Agora a gente está passando pela pandemia, mas existem vários períodos difíceis, né, que a gente enfrenta. E eu vou passar aqui a palavra para o Maurício, para ele se apresentar, que está todo mundo curioso para te conhecer. É, Boa noite a todos. Obrigado pelo tempo de vocês aí para participar dessa conversa. Um pouco monólogo no início, né? Mas eu espero que quando a gente termine de passar pelo material aqui, abrir o canal, escutar um pouco da necessidade da experiência de vocês e o que, na verdade, vocês estão buscando. Eu tenho eu tenho bastante experiência gerenciando equipes. Eu moro hoje nos Estados Unidos, eu vim para cá em 95, fui transferido, eu trabalhava no Citibank. E desde 98 eu gerencio equipes distribuídas. É um desafio, continua sendo hoje, até hoje, um certo desafio, mas eu prefiro ter as pessoas onde eles se sentem mais confortáveis, fisicamente, emocionalmente, para poderem ser mais produtivos. Então, eu tenho uma uma quantidade de projetos executados. São projetos que trabalharam em vários países, foram com vários experiências com culturas diferentes, com tipos de empresas diferentes, e ao longo desse tempo, desses 21 anos, gerenciando projetos na área de tecnologia, eu acabei montando um pacote de práticas e de ferramentas que terminaram dando bastante resultado. Eu tive muita sorte de trabalhar numa empresa que me permitiu ter acesso a orçamento, né, a recursos, uma diversidade de projetos grande, trabalhar com bastante pessoas de vários de culturas diferentes, de experiências diferentes, e eu pude experimentar algumas coisas funcionaram, outras não, e o que eu tenho aqui é uma compilação das coisas que deram certo. Ao final quando eu saí do Citibank e montei a minha própria empresa já há 3 anos, eu continuo praticando tudo isso que eu vou compartilhar com vocês, com os nossos clientes, com as empresas com quem a gente trabalha. Hoje em dia eu sou cofundador e sou CTO da FinConnect. A FinConnect é uma empresa que facilita a transformação digital para instituições financeiras. A gente tem um catálogo, um portfólio de fintechs, desenvolvedores de soluções digitais. A gente trabalha muito próximo a eles. Alguns deles já participaram de eventos onde eu compartilhei esse material. Eles têm os mesmos problemas de montar equipe, de trabalhar com pessoas distribuídas e fazer conference calls e videoconferências. E com os bancos que estão do outro lado, que é super tradicionais, têm problemas de até que ferramenta de videoconferência vão usar, não podem baixar um Zoom, por exemplo, dinamicamente, tem que usar Skype, tem que usar um outro produto. Então tem várias, não pode usar vídeo, a câmera não está ativa. Vivendo nesse mundo, as práticas, os conceitos que eu vou compartilhar com vocês, eu uso até hoje, tá bom? Várias coisas. Esse material depois a Georgia eu vou mandar para vocês esse PDF para vocês terem a referência. Eu sempre li muito, de 98 para cá, nos últimos 20 anos.
Eu li muito sobre primeiro esse grupo aqui está muito orientado a montar equipes, a organizar o trabalho. A parte de tecnologia, eu fiz ciência de computação na PUC do Rio de Janeiro. Eu sou originalmente de Porto Alegre, fui estudar no Rio de Janeiro, e a parte de desenho de sistemas e tudo eu já tinha. Então, não tinha muito mistério ali. Eu procurei desenvolver mais a estruturação de equipes e como desenhar isso, porque você não aprende isso na faculdade. Tem duas coisas que eu acho que o sistema de educação falha em todos os países. Primeiro, não se ensina finanças na escola. As crianças saem, terminam o científico, terminam o ginásio científico e não sabem gerenciar um orçamento pessoal, não sabem administrar dinheiro, começam a ganhar dinheiro e começam a fazer besteira. Então, não tem uma educação financeira. E o segundo é você vai para a universidade, aprende, vai ser médico, vai ser dentista, vai ser engenheiro, vai fazer uma área técnica, vai desenvolver uma área, vai aprender um skill, vai aprender vai se capacitar, mas você não sabe montar equipe, né? A ideia de que você já vai trabalhar numa empresa e a estrutura já está montada, é muito de fábrica, né? A gente ainda segue muito a filosofia das fábricas. O sistema de educação no mundo inteiro ainda está muito orientado a produzir apertador de parafuso. Então, essas duas coisas são deficiências que eu tentei cobrir com esses livros, com os seminários que eu fiz. Desses livros aqui, eu queria enfatizar esse aqui onde está, Play to Win. Tem uns que realmente mudaram a minha cabeça. Play to Win é um livro muito bom. Good to Great fala sobre liderança. Tem um estudo em cima de mais de 5.000 empresas em que o que aconteceu com a empresa quando o CEO saiu e entrou outro CEO. Várias empresas começam a cair, não têm o mesmo desempenho. E eles foram identificar o que aconteceu aqui. E foi aqui que eu escutei a primeira vez falarem a diferença entre os dois perfis de líderes. Aquele que, quando as coisas dão certo, eles olham para o espelho. E quando as coisas dão errado, eles olham para a janela. Tá, foi o coronavírus, não foi o mercado que está complicado, quando as coisas dão errado. Mas quando dá certo, ele olha para o espelho. E os CEOs que mantiveram, quando eles se aposentaram ou saíram da função e a empresa continuou crescendo, normalmente eram aqueles que atribuíam o mérito das conquistas às equipes. Então, eles olhavam para a janela para justificar o sucesso. O mercado estava bom, a gente tinha alta demanda, não teve nenhuma crise, e olhavam para o espelho para justificar os erros e os fracassos. Esse livro é muito, muito bom. Esse aqui é super importante. Eu acabei usando praticamente tudo que eu aprendi nesse livro, um estudo da Gallup. A gente tem aqui, eu tenho uma lâmina sobre isso, justamente para como montar a equipe. Existe uma ferramenta, quando você compra o livro, ele te dá um código, e você identifica seus cinco fortalezas, seus 5 talentos. E todo mundo tem talentos, existe um inventário de 34 ou 37, você identifica seus 5, e o que acontece é que dependendo das coisas que desses 5 elementos que você é bom, se você for colocado numa função, existem funções que enfatizam essa qualidade que você tem, e existem funções que essa qualidade prejudica o seu desempenho. Então, dependendo de que papel você tem na equipe, suas características podem contribuir para a eficiência da equipe ou não. E esse livro me ajudou a montar isso. Eu tenho isso aqui mais para frente um pouco. Tem um The Levers, esse também é muito bom. Uma organização um pouco maior. Hoje em dia, na FinConnecta, eu não uso praticamente nada que eu aprendi aí, mas na época que eu trabalhava no Citi e teve um momento que eu dava consultoria. Maurício? Só o seu som oscilou. Aí.
Você me escutando, né? Agora voltou. Estava Ah, oscilando. eu acho que foi o headset. O Economics fala sobre crowdsourcing. E esse livro influenciou muito a decisão que eu tomei de sair do sítio e começar a trabalhar com fintechs. Em 2016 eu saí do banco, montei a empresa e foi grande parte influenciado pelos exemplos e os conceitos que eu vi aí. Tudo que você vê aqui tem a ver com a área de negócio. Então, como desenhar produtos, como gerenciar produtos e como vender, com relação à venda. Então, o produto que a gente tem hoje, a forma como a gente vem, é influenciado por esses livros aqui. Então, tem bastante coisa, eu sumarizei, né, um pouco disso aqui, que são os instrumentos as coisas que eu considero mais relevantes, inclusive nos dias de hoje. Né? Depois a Então, gente vai falar um pouco. só uma pergunta, Maurício. Então dentro da apresentação, a gente vai aprender praticamente as ferramentas que estão nesses Isso. livros todos. Exato. Isso é muito importante, porque é um grande shortcut, né? Então, de tudo que eu vi aqui e de todos os 20 anos gerenciando pessoas, o que eu tenho aqui a seguir, que são uns 20 páginas, é um resumo, é uma coleção das coisas que funcionaram. Tá? Nossa, A gente isso é vai passar maravilhoso. rapidamente, né? Mas é basicamente uma coleção. Outra coisa que eu queria deixar claro para você, no final tem o meu contato. Então, eu gosto desse assunto, eu não vivo disso, eu vivo com isso, e é um assunto que me interessa. Depois de futebol, eu acho que esse é o assunto que eu mais gosto, que não está relacionado ao meu trabalho. Mas qualquer pessoa, qualquer um que quiser conversar sobre isso em mais detalhes, ou qualquer um desses livros, geralmente eu empresto e praticamente dou os livros, eu não guardo quase nenhum deles, a maioria deles eu não tenho mais. Mas é basicamente isso. A gente vai falar um pouquinho de o que é eficiência, né? Eu acho que nos dias de hoje, quando você vive uma crise, no momento de crise, tem algumas coisas que são instrumentos super importantes de você ter. Você não tem mais acesso direto às pessoas, você telefona, às vezes não atende. Então, as relações precisam ser muito mais orientadas ao trabalho do que às pessoas. Né? Então, como você consegue compromissos, como definir os objetivos, ter claridade com relação aos objetivos, identificar os objetivos que são importantes para você nesse momento. Toda a parte de governança, a gente vai falar disso, tem vários sobre isso, e essa parte de feedback. Então, é muito importante esses 3 ou 4 elementos, a gente vai gastar talvez um pouco mais de tempo, porque são aspectos que têm a ver com o momento que a gente está vivendo hoje, que, para ser sincero, esse tem sido o meu lema. Né? Eu já falo isso com o pessoal quando trabalha comigo, nível de intensidade é constante. Não, ele não é para você se desesperar, ou não, ninguém estressa, ninguém fica estressado. As pessoas que estão trabalhando comigo na empresa estão comigo há muitos anos. Quando eu saí do City, eles quiseram sair também. E o pessoal está comigo desde 2001, 2007. Não sempre tive uma baixa rotatividade na equipe. Eu é que movi muito, mas a equipe em si sempre teve. E vocês no final vão talvez entender se essa conversa foi bem sucedida, vocês vão entender por quê. Mas eu esqueci de comentar esse livro aqui. Esse livro aqui é fundamental. Foi o primeiro. Eu li esse livro em 1994. Eu nem gerenciava pessoas. E ficou na minha cabeça uma parte do livro que fala: os projetos são identificados como sucesso quando você entrega o escopo, no orçamento e no tempo. Todo mundo conhece o triângulo lá. Você quer mais coisa, vai levar mais tempo, vai custar mais. Não? Então, um projeto bem sucedido inclui esses três elementos de acordo com os compromissos.
Só que ele comentou existe um quarto elemento. Significa que as pessoas que participaram daquele projeto querem voltar a fazer um projeto. Se você termina, entrega, e todo mundo está estressado, e a pessoa fala, nunca mais quero trabalhar aqui, nunca mais quero trabalhar com você, nunca mais quero trabalhar com essa equipe, essa empresa não serve, o projeto não foi um sucesso. E esse é um elemento que ficou marcado em mim, e eu levo isso durante trouxe durante toda a minha carreira. E, basicamente, é por causa disso. Eu acredito que se você operar vivendo na crise, você não precisa viver uma crise. Entendeu? Se você simular as situações de estresse, dizem que os bancos aqui nos Estados Unidos estão muito mais preparados para o corona do que qualquer outra empresa. Porque durante muitos anos eles foram obrigados a fazer stress test. Não? O Fed executava, eu era parte desse processo no Citi, era super estressante, era para ser um stress test. Mas se você vive num ambiente dinâmico e num ambiente demandante, você acaba se acostumando. Então, eu acho que isso é parte da mentalidade que precisa ser. Você não consegue ser eficiente se você não assumir que você está num ambiente altamente demandante. Eu, normalmente, quando falo de algum conceito ou tem a minha referência, eu acho que é o grande normalizador. Eu vejo o Wikipedia como um grande normalizador. Por quê? Porque se você não gostar do que você lê aqui, você vai lá e edita. Não? Se você vai dizer, Maurício, eu não concordo com a definição. Não tem problema, não é a minha definição. O que eu encontrei aqui é uma enciclopédia universal, grátis. Não? Eu sou da época da Barça, da Britânica. Eu achei que ia herdar uma Barça quando eu era pequeno. Meu irmão, quem vai herdar isso aí? Ninguém sabe mais onde está a Barça que a minha avó pagou lá em não sei quantas prestações. Então, eu adoro o Wikipedia por vários motivos. É um exemplo de transformação digital. Acabou com uma indústria. Eu cheguei a pesquisar 250 anos. A indústria de enciclopédia tinha 250 anos. E a Wikipedia matou tudo. E é grátis. Então, se você não gosta, você pode editar. E o que ele fala aqui? Qual é a definição de eficiência? Basicamente, é com relação a produzir o que é desejado. Ele fala em outras palavras, é expectativa. Você é eficiente se você atendeu a expectativa. Outra coisa é você não gerencia pessoas. Eu não acredito em gerência de pessoas. Eu acredito em gerência de compromissos. Eu acredito na gerência das entregas. Essa é uma diferença grande que eu tinha em conceito com meu sócio. Meu sócio é um pouquinho mais velho do que eu e gosta de ir ao escritório, acredita que as pessoas têm que chegar. Ele chegou a mandar um e-mail uns 2 anos atrás, achei terrível, dizendo que as pessoas tinham que chegar a uma certa hora, tinham que sair a outra hora, que ele é super flexível, mas bem fábrica, né? E isso não se traduz em produtividade, isso não se traduz em eficiência. Você não consegue gerenciar o tempo das pessoas, você consegue gerenciar de uma forma muito bem feita as entregas, os artefatos, os outcomes, que é como ele escreveu aqui. E tudo que a gente vai ver daqui para frente está orientado nisso. Existe o apoio à pessoa e a gerência dos resultados. É apoiar as pessoas e gerenciar os resultados. Meu primeiro chefe, eu trabalhei no IBMEC, acho que vocês conhecem o IBMEC, foi o meu primeiro emprego, eu ainda estava na faculdade, fui programador no IBMEC, e o Aloysio foi um grande, eu dei muita sorte na minha carreira, eu sempre trabalhei com pessoas muito boas. E o Aloysio falou, Maurício, eu não entendo nada que você está fazendo, a minha responsabilidade aqui é te dar um ambiente para você trabalhar, tem que ter teu computador, tem que ter luz, ar-condicionado, não pode estar aqui suando. Você tem que ter tempo para você fazer o seu trabalho. E eu te dou os recursos e você entrega os resultados. E eu acredito nisso até hoje, 35 anos depois. Eu fiz um curso no Citi com o Fred Kaufman, está na lista de referências, em que ele enfatizava esse conceito de compromissos. Como você
como você como você consegue o compromisso de uma pessoa. Pode ser de um funcionário seu, de uma pessoa da sua equipe, pode ser do seu irmão, pode ser da sua esposa, pode ser do seu filho, pode ser do seu pai. Não importa o que seja. Essa aqui, não existe nada de científico com isso, não? Quem vai fazer o que para quando? É common sense, isso é lógico, não? O problema é que inclusive hoje, eu vou às sessões de Scrums, eu vou às às reuniões de desenho, a reuniões com clientes, com startups, e o que acontece? Eles geralmente falam assim, nós precisamos fazer. O que precisa ser feito, às vezes, é bem definido, mas quem vai fazer não está definido. Às vezes, quem vai fazer está bem definido, mas o que precisa ser feito está a nível muito abstrato. E quando vai ser feito, muitas vezes é imposto. Eu fechei com esse cliente, em 8 semanas a gente tem que entregar o portal do Developer para ele. Ou a gente tem que entregar lá na República Dominicana, esse wallet, carteira digital. Não? 8 semanas. Você vem com um mandate, não com uma imposição. Mas o que as pessoas mais fazem é usar a Zap. Aqui nos Estados Unidos se usa a Zap. Nos e-mails eles escrevem a Zap. É a pior coisa que pode acontecer. Porque a Zap é as soon as possible. A sua conveniência. Basicamente não é isso que as pessoas querem dizer, mas é isso que se traduz. Assim que você puder. A impressão de que é imediato é falsa. Entendeu? E deixa o compromisso aberto. Então, é muito importante, quando for pedir alguma coisa a alguém, você dê o nome da pessoa, eu preciso disso e para quando. Entendeu? Você tem que ter uma confirmação. E como vem a confirmação? E eu reforço isso bastante com as pessoas com quem eu falo. Martim, olha só, eu sei que você está trabalhando desenvolvendo esses APIs para esse banco, mas olha só, surgiu essa necessidade. Eu preciso que você, para amanhã, faça mude essa documentação ou faça esse trabalho. Você pode. A pessoa, todo pedido de uma tarefa tem que receber uma confirmação se ela está sendo aceita ou não. Se não existir essa confirmação, se você ajudar a outra pessoa a passar por esse processo de identificar se ele entendeu o trabalho, se ele acredita que tem o perfil necessário, se tem os recursos necessários, não, para se comprometer, se você apoiar nesse processo, quando você receber um sim, você não precisa se preocupar. 90% das vezes vai acontecer. E a pessoa sai dessa conversa, e isso é experiência, isso acontece comigo até hoje, não? Com pessoas que eu trabalho há 10, 15 anos. Elas se sentem num compromisso que te buscam. Se começa a ter dúvida, você não precisa fazer follow-up. Eu sempre achei o processo de follow-up, gerente de projeto, quem gerencia projeto, vive fazendo follow-up. E essa tarefa, como tá? E essa outra tarefa, como é que tá? Fica procurando saber se está progredindo, se está tendo algum risco. Eu não preciso fazer isso. Se tiver algum problema com algum compromisso de alguma pessoa que me prometeu algo, essa pessoa vai me procurar. Vou dizer, o que está aqui, você tem, no momento, o resultado de uma promessa é honrar a promessa. E no momento em que a pessoa acha que vai falhar, ela tem que me avisar e renegociar. E segundo os princípios do Fred Kaufman, você tem que compensar aquela falha. Eu não chego nesse ponto, nunca precisei, mas a transferência de responsabilidade com relação à entrega está toda na mão de quem aceitou aquele compromisso. Existe um clique mental quando você passa por esse processo. Entendeu? Acontecem os desentendimentos? Acontecem. Por isso que eu falei 90%, não é 100%. Mas é 90% no início. E é 100% depois de um certo tempo.
E o exemplo que ele usa é quando você quebra. Eu já quebrei o braço uma vez. Não sei se vocês já quebraram alguma coisa, mas normalmente, se você é saudável, aonde você quebrou, depois que engessou e solidificou, ali, naquele ponto, nunca mais vai quebrar. O osso, quando quebra, no ponto onde solda, ele fica muito mais forte do que fora. Então, nas vezes que essa dinâmica não funcionou, eu chamei a pessoa e falei assim, olha, a gente não teve essa conversa nesse dia, a gente não concordou que você ia fazer isso nessa data. Hoje é a data e não onde está. E você agora vai me dar uma história, me contar uma história do que por que sim, por que não. Não é assim que a gente trabalha. Então, uma vez. Existe a possibilidade da pessoa não ter entendido. E isso normalmente acontece com as pessoas que entram no grupo, que entram no time, são novas no time. Elas não entendem a dinâmica. As pessoas e isso tudo eu explico na entrevista. Por exemplo, quando eu estou contratando alguém, é parte do processo de onboarding, é parte do processo de fazer a configuração da pessoa na equipe. Ganha um e-mail, entra na empresa, ganha um e-mail, ganha acesso é apresentado às pessoas, ganha acesso a todas as ferramentas de trabalho e passa por essa página, por esse lâmina. Então, para deixar claro. E estamos de acordo? Então, você concorda com isso? Tá legal a gente trabalhar assim? Se não tiver legal, tá beleza. No primeiro dia, não existe compatibilidade com o modelo de trabalho da equipe. Tá? Uma outra coisa que costuma acontecer, e isso é muito importante, principalmente quando você faz desenvolvimento de software. Quando você faz desenvolvimento de software, é muito importante, é fundamental que quem pediu é quem vai aceitar. Normalmente você recebe o pedido, você tem aqui um chefe, por exemplo. Você tem uma pessoa, o chefe, e tem aqui o programador. E aqui tem o cliente. Normalmente o cliente pede alguma coisa, o chefe passa aquela tarefa, às vezes distribui a tarefa em uma, duas pessoas, é normal, e você acaba entregando para o cliente. E aqui normalmente tem uma desconexão. Esse relacionamento circular não funciona. O que funciona é um relacionamento de compromisso entre as partes. Então, a dívida, quando há um pedido entre essa pessoa e essa pessoa, ele tem que responder, ele tem que entregar aquilo que ele entendeu e da forma como ele entendeu. Se ele distribuir esse trabalho entre 3 pessoas, ele tem que receber dessas 3 pessoas e montar de novo aquilo que ele imaginou era a solução. Porque se esse cara aqui receber, se essa pessoa receber as 3 peças e tem que imaginar a mesma coisa, não era isso que eu esperava uma coisa diferente. Isso passa muito em desenvolvimento de software. Então, é importante que essa relação circular não aconteça. Tem que ser uma relação em que a pessoa, nesse exemplo aqui, uma pessoa do negócio fez um pedido a um analista, o analista pede ao programador, o programador devolve ao analista, e o analista entrega ao business. Então, assim, você tem 3 pessoas colaborando na execução de um trabalho em que cada um deles participa 2 vezes. Ele cria a necessidade e ele valida se foi aceito. Ele desenha a solução, pede a desenvolvimento e valida se aquele desenvolvimento atendeu o desenho que ele foi feito. E se tiver problema no código, se tiver defeito, o programador que vai resolver isso depois. Entendeu? Então é importante ter checks and balances. Você ter uma organização onde todo mundo tem condições de fazer um trabalho, mas tem a responsabilidade pelo resultado daquele trabalho. Maurício, é muito interessante que isso dá para diversos negócios, né? Tudo. Diversos. Todo mundo que tem uma conexão com o cliente. Sempre. E eu faço isso com os bancos, tanto com os meus clientes, porque eu tenho que ter compromisso das duas partes. A minha empresa hoje vive isso ao extremo. Eu tinha, até 2016, eu tinha clientes em vários países que me pediam coisas, mudanças em sistemas, ou novos serviços. Eu gerenciei a parte de serviços a clientes para o Citibank em toda a América Latina. Agências, toda a tecnologia por trás de agências, call center, atendimento call center, internet, mobile, era minha responsabilidade.
E eu recebia a demanda de todos os lugares. Eu tinha que reconciliar. Você não pode dizer para o Japão que ele é mais... Porque eu tinha 2 plataformas das 12 que eu tinha na América Latina, 2 terminaram sendo eleitas soluções globais. E eu acabei implementando em 46 países. Então, o que acontece? Você não pode chegar assim, não, a necessidade da Austrália é menos importante do que a necessidade da Argentina. Isso não pode acontecer. Né? Você não pode priorizar. Dentro de um país, você pode priorizar. Quando você tem uma pessoa que é o head, que é o gerente daquele país, você pode priorizar. Mas você tem que administrar a demanda de vários lugares e reconciliar isso. Essas técnicas me ajudaram a fazer isso. Né? Principalmente o que vem depois na governança, um pouco mais para frente. Mas é importante que, senão você tem retrabalho. O que acontece com a relação circular é que você tem as pessoas, a pessoa pediu, essa pessoa entregou. A entrega está aqui. E quando ela é rejeitada, gera o quê? Gera um novo ciclo. Você tem retrabalho. E o retrabalho é a coisa mais ineficiente que existe. Então, é importante... Frustrante, né? Para todo mundo. O Para todo cliente já mundo. fica frustrado. E o que acontece? Num modelo como esse indivíduo é o que tem menos responsabilidade. E ele é o ruído na conversa. Então, ele acaba tendo uma ideia, ele sabe, ele define como, esse aqui pede o quê, né? E esse cara aqui entrega a solução. Se isso aqui não tiver de acordo com o que foi pedido, volta aqui, porque abriu um canal de comunicação. Entendeu? Então, a relação circular é terrível, mas é muito comum. Porque eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho outros projetos para gerenciar, eu tenho outros times para ver, eu tenho outros clientes para atender. É a chamada Então, terceirização. passa a bola. Terceiriza. Uma coisa que as pessoas não entendem é que delegar trabalho não significa isenção de responsabilidade. Você delega o trabalho, mas você continua sendo responsável pela supervisão do trabalho. Okay? Um outro, isso também está em um dos livros, e é muito difícil, isso foi muito difícil, eu consegui um certo nível de sucesso com isso hoje, dentro da FinConnect, a gente trabalha assim. Mas o que acontece? Todas as funções, quando você está desenhando uma organização, se você está criando um time, você vai ter que trabalhar com essas 4 variáveis. Basicamente, você tem 4 ingredientes. Nem quando você vai cozinhar, você tem cebola, alho, sal. Não? Você monta um time, não importa que time seja. O exemplo que o livro dá é de indústrias diferentes, Johnson Johnson, IBM, General Motors, não importa, aplica. O que acontece? Você trabalha com todas as funções, todos os funcionários têm um nível de accountability, eles têm um nível de responsabilidade. Você tem uma carga de responsabilidade, você tem o seu job description, não? Você tem lá a sua definição em bullet points lá, o que você tem que fazer. Você tem coisas que você controla. Dependendo do nível, você tem recursos, você tem pessoas que trabalham com você, que vão ser orientados por você, que vão fazer parte do trabalho que você é responsável. Você tem computadores, você tem ferramentas, você tem máquinas, você tem automóveis, tem recursos à sua disposição para você atender às suas responsabilidades. Você tem suporte, áreas que, por exemplo, se você trabalha numa empresa de entrega, então FedEx, né? Você tem, seu carro quebrou, né? Você está lá com o carro da FedEx, aquele caminhão lá da FedEx, ou do correio, o carro quebrou. Não é você que tem que abrir o negócio e sair consertando. Você telefona e vem um mecânico. O mecânico, a responsabilidade dele é fazer com que os carros funcionem o tempo todo. Quando quebrar, ele tem que ir lá e consertar. Ele é da área de suporte. E tem um grau de influência. Quem é o grau de influência? É aquele cara que aprova, é o departamento legal, que fala, não, esse contrato não está legal, essa cláusula não está legal, o teu cliente está querendo fazer isso, eu não vou aceitar isso. Você, puta, mas se eu tirar essa cláusula, eu não vou vender. Entendeu? Mas você não pode obrigar o advogado a estar de acordo com as suas coisas. É a área de risco. Não? Normalmente, a área de contabilidade, o contador da empresa, é um cara que você tem que influenciar ele. Ó, a gente tem que gastar isso aqui tem que ser depreciado, isso aqui tem que ter despesa. São áreas que não tem, eles não estão no processo de entrega de início e fim do seu trabalho.
eles não são parte desses 3 iniciais. Eles são pessoas que supervisionam, eles entram em certos momentos para te dizer ok ou não está ok. Está ok ou não está ok. Um quality, por exemplo, quality assurance. Um dos maiores erros que existe em software é a pessoa que faz teste se responder, está sob a supervisão do cara que é responsável pelo desenvolvimento. Tremendo conflito de interesse. Então, essa área tem que ser uma área de fora e que é parte da influência. Se os defeitos são showstoppers, por exemplo, esse defeito a gente pode acertar depois que for ao vivo, ou não, não pode ser uma decisão da pessoa que está desenvolvendo o software. Tem que ser uma pessoa externa que está relacionado à gerência do negócio e de produtos e de vendas e tudo. Por quê? Porque reflete, o resultado aqui vai refletir na empresa como um todo. Então, não pode estar na decisão de uma única pessoa se aquele produto está pronto para ir para o mercado ou não está pronto para o mercado. Então, todas as empresas, se forem bem desenhadas, têm essa distribuição desses 4 ingredientes entre as áreas: desenho, vendas, compras e tudo isso. E o que acontece? Uma empresa bem desenhada é uma empresa onde você tem alto nível de responsabilidade, baixo nível de controle. Então, você não tem muitos funcionários. Você tem uma pessoa que está gerenciando 200, 300 pessoas. Já aconteceu comigo, é uma miséria. E você acaba perdendo foco, você acaba trabalhando em processos administrativos, você começa a criar um overhead, você está conversando com recursos humanos. Eu tinha pessoas trabalhando em vários países. Teve um momento que eu disse, chega, e foi em novembro de 2014. Eu supervisionava 1.400 pessoas em vários países. Eu passava o dia inteiro, 14, 16 horas por dia, porque tinha gente no Japão, Singapura, falando com recursos humanos. É problema de funcionário que falou alguma coisa, alguma besteira numa reunião, nada relacionado à entrega de valor, a colocar alguma coisa de valor. Novamente, não foi o... Foi. Não sei se a bateria... Porque estava carregando. Se acontecer de novo, eu vou trocar o cabo. O que acontece? O nível de suporte, nível de suporte precisa ser alto, entendeu? Então, você quando desenha uma organização, as pessoas têm que ter um nível de responsabilidade alto, mas um nível de controle baixo, um nível de suporte equivalente à sua responsabilidade e um nível de influência baixo novamente. Então, uma empresa saudável, ela funciona assim, você tem um X. Não? Esse é uma empresa eficiente. Uma empresa, as empresas, quando crescem muito, elas começam a adotar esse tipo de modelo. O Citibank era assim, a IBM era assim. Aí, na verdade, eu trabalhei na IBM 2 anos, na época a IBM quase quebrou, e a IBM estava aqui. E no livro fala o exemplo da IBM. Por isso que eu estou comentando aqui. O Citi funcionava assim. Você tem alta responsabilidade, baixo controle, mas o nível de influência é muito alto. E o nível de suporte é muito baixo. Então, imagina você tem que entregar 5 caixas de carta, você está lá trabalhando no correio, você é o carteiro, está com a caminhonete para lá, você está ligando para o cara e fala assim, precisa vir consertar. Estou com outras coisas para consertar também. Não existe um SLA, Service Level Agreement, entre essas partes. Então, tinha um cara muito alto no sítio que não acreditava em SLA. Falei, são todos a mesma família, todo mundo o mesmo time. Não, 360 mil pessoas, é todo o mesmo time. Não funciona assim, entendeu? E você acaba que, para você precisa começa a influenciar. Fala assim, não, pô, mas, João, vem aqui, viu? Eu tô cheio de cartas, eu não entreguei metade das minhas cartas ainda. Se você não vier aqui, eu vou estar entregando carta às 11 horas da noite. Pô, por favor, não sei o quê. Eu te dou ingresso para tu assistir o jogo do Palmeiras. Começa a ter um outro tipo de... pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então você começa a trabalhar com influência.
É Não? verdade. Quem Você grita começa a mais trabalhar, também. eu vou ser Conhece mandado ele? embora, é a terceira vez que meu caminhão quebra. Essas conversas acontecem em vários níveis. Você vai dizendo, se você não me ajudar, e o que acontece? Acontece as trocas de favores. E a pior coisa que pode acontecer numa organização é ela funcionar em cima de favores. Então, o certo, e isso aqui aconteceu com a IBM. O que acontecia na IBM? Eu trabalhei 2 anos na IBM e eu resolvi sair, fui para o Citibank, porque eu falei, eu acabei de me formar, se eu ficar aqui 5 anos, eu vou ser institucionalizado, e se eu perder esse emprego, eu não vou trabalhar em lugar nenhum mais na minha vida, eu vou estar complacente, é a palavra. O que acontece? Na IBM tinha muita gente que fazia muito dinheiro vendendo máquina, muitas pessoas com pouca responsabilidade, muitos recursos. Você tinha 15 pessoas trabalhando para um cara e não tinha trabalho para 2. E tinha 15 ali lá inventando o que fazer. Tem baixo suporte, porque ninguém sabe direito o que tem que fazer, e era bastante político. Então, normalmente, empresas muito grandes acabam fazendo isso, e empresas muito políticas, né? O governo, 100% das entidades de governo seguem esse modelo. Não tem uma unidade do governo, em nenhum lugar, inclusive no Correio, porque eu tenho um primo que trabalha em Belo Horizonte, ele é chefe, acho que aposentou agora, da agência lá do negócio, não é da agência, mas eu gerenciava lá a logística, ele era engenheiro de transporte. Logística, né? Funcionário que não acaba mais. Tanto funcionário que nem aparecem para trabalhar. Entendeu? Então, acontece muito isso em unidades do governo. Esse é um perigo. Se você tem uma empresa privada, tem que fazer dinheiro, tem que ralar para poder ganhar, você tem que ter uma entidade, uma organização super eficiente. E é a melhor organização para enfrentar uma crise, né? Sem sombra de dúvida. Existe esse livro que é do Gallup, que eu comentei no início. Eles fizeram um estudo durante 20 anos com 2 milhões de pessoas e identificaram esses 34, eu acho que são 34, 37 talentos, né? Das pessoas. Então, e na ferramenta ele te diz quais são os 5 que você tem. Né? O exercício é super interessante. Porque normalmente quando você faz um exercício de autoanálise, você vai fazer um colega meu falava isso, você nunca responde aquilo que você é. E não é intencional, você acaba respondendo aquilo que você gostaria de ser. Você faz exercício todo dia? Faço. A partir de amanhã eu vou começar. Então, as pessoas respondem aquilo que elas gostariam que elas fossem, não necessariamente o que elas são. Então, existe esse problema com esses testes. Recursos humanos das empresas fazem muito isso, fazem perguntas que você 360, perguntas que não estão te ajudando necessariamente a identificar suas necessidades, os gaps, eu não quero chamar de deficiências, não, mas as áreas que você precisa trabalhar, elas não te ajudam. Nesse exercício do Gallup, nesse exercício desse livro, as perguntas são sempre boas, as respostas são sempre positivas. Ele te pergunta Pepsi ou Coca-Cola? Pizza ou cachorro-quente? Não. Então você tem que escolher entre duas coisas, você nem pensa muito. Se você ficar em dúvida, é uma resposta. Então, o exercício é com tempo, você tem 45 minutos para responder, faz um monte de perguntas, e você pode responder A, B, tanto faz, ou ficar em dúvida. E se você ficar em dúvida, em 5 segundos ou 10 segundos, muda para a próxima pergunta, porque aquilo passa a ser uma resposta. E eu, quando vi o resultado, eu falei, sou eu. Fiz para o meu filho e fiz para todos os funcionários. Eu fiz 18. Comprei o livro, eu me apaixonei pelo livro. Comprei o livro, levei para a Argentina, levei para o Brasil, distribuí para as pessoas e montei a minha organização em cima do que o livro propunha. O que eu fiz? Eu identifiquei as funções que a gente tinha na equipe, os strengths, não, os talentos que o livro... E o que acontece? Eu identifiquei o que seria positivo e o que seria negativo para cada uma dessas funções. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma pessoa extremamente adaptativa fazendo um trabalho de programador, é uma porcaria. O cara nunca termina de fazer, porque vem uma mudança, ele não dá para fazer, beleza. Hoje é verde, amanhã é vermelho, depois é azul.
Hoje é pequeno, depois é médio, depois é grande. Hoje é da esquerda para a direita, amanhã é da direita para a esquerda. Ele não termina de fazer aquele código. Por quê? Porque ele tá legal. Boa ideia, eu vou fazer. É uma característica extremamente positiva você ser adaptativo, mas não para um programador. Tá? Então, eu fiz esse mapa, não é perfeito, eu não esperei que fosse perfeito, mas eu revi com o time, falei assim, eu acredito nesses pontos, as coisas que são ruins para certas funções e as coisas que são boas para certas funções. E com base nisso, a gente fez o exercício com um grupo de pessoas e eu acabei montando a equipe, fiz a pontuação e reestruturei toda a equipe em cima disso. Tinha gente que era programador e virou gerente de projeto. Tinha gente que era gerente de projeto e começou a ser analista. Foi gerenciar um grupo de analista. Entendeu? Então, eu mexi toda a organização em cima desse e foi um tremendo sucesso. No final do ano, eu fiz isso em 2008. Foi um dos melhores anos. Eu fiz isso em outubro de 2008, para ser mais sincero, mais preciso. Mexi nisso. 2009 foi um dos anos melhores que eu tive, em termos de eficiência, em termos de satisfação das pessoas. No banco eu tinha todo ano VOE, Voice of Employee. Fazia as pesquisas, o pessoal adorou. Não foi perfeito, mas as pessoas se sentiam muito mais próximas do trabalho que eles gostavam de fazer. Se sentiam mais úteis, né? Porque estava dentro das habilidades que eles tinham já naturais. É isso mesmo, né? Mais satisfeitos com eles mesmos, com o trabalho, com os outros. Muito menos atritos. Eu tinha tremendo atrito. Porque se você imagina um programador que está lá, aceita um telefonema do cara, do cliente lá do banco, de outro país. Aceita, não, beleza, vou fazer. Aí vem o gerente do projeto e perguntava, e essa tarefa está pronta? Não, porque a fulana me pediu para trocar não sei o que. É um curto-circuito total. Então, os dois ficavam frustrados, porque o cara fala, mas eu tenho que entregar isso lá, o PMO está me procurando lá para saber qual é o percentual de progresso do projeto, eu vou ter que falar para ele de novo, vamos ficar vermelho outra vez. Então, é um tremendo estresse. Essa mudança me ajudou bastante. Não resolveu 100%, nada 100%, mas foi uma mudança da água para o vinho. Maurício, tem uma pessoa aqui no chat, o Evandro, perguntando, repete o nome do livro, eu sei que você falou lá no começo. Esse livro é esse aqui, Now Discover Your Strengths. Ele vem com código. Ele custava $18 há um tempo atrás. Ele tem online, se você buscar, você pode fazer só o teste. Eu comprei o livro, falei assim, você não precisa ler o livro. Você não precisa ler o livro. Você vai no final do livro. Se você ler os primeiros 2, 3 capítulos, ele fala sobre a metodologia, o que eles fizeram, o estudo e tal. Se você for no finalzinho, ele tem uma coisa muito parecida com isso aqui que eu fiz. Isso aqui. Ele tem um resumo de cada um deles. Basta você ler isso. Mas pega o código e faz o exercício. Eu recomendo. Eu estou falando. Eu fiz com meu filho. Para ele ver. Eu sempre achei que ele devia ser advogado. Ele quer ser médico. Ele é advogado. Que argumenta e não sei o que. Não deu outro. Tá? Onde está a próxima? Target. Então, a ideia aqui é strength, montar uma equipe com base no talento que eles têm, né? Imagina o Romário de goleiro. Não sei se vocês lembram do Romário, né? Assim, né? Você pega o Romário e bota aí para ser goleiro, o time tá ferrado, né? Bota um cara de 2,5 metros para ser atacante, também vai ter problema lá. Vai cabecear, mas não vai fazer outra coisa. Não tem velocidade. Então, você tem que buscar distribuir a equipe de acordo com as características do perfil de cada um e garantir que a equipe está trabalhando em cima de uma coisa focada, que tem uma direção. Você precisa dar uma direção para isso. E isso aqui eu tirei de um artigo da Harvard Business Review, em 2000, pedrinha, e esse troço. E implementei. Na verdade, eu criei uma ferramenta. Todos, o que eu estava falando, você não pode dizer para o cara do Japão que a necessidade dele é menos importante do que o cara da Argentina. Principalmente, você não pode dizer para o argentino que a necessidade dele é menos importante que a do Chile. Né? Tem essas coisas assim. Não pode falar. Então, a forma de comunicar era através de colocar todas as necessidades dentro de uma ferramenta e aqui saiu o resultado, sai a prioridade. 1, 2, 3, 4, saía a prioridade. Então,
que acontece? Tudo que entrava aqui passava por um questionário para identificar a viabilidade daquilo e o fit com o negócio. Não, porque o que acontece? As pessoas que estão desenhando produtos e trabalhando com clientes, muitas vezes escutam a reclamação de um cliente. E precisa ser feito. Um exemplo que eu tenho, que eu costumo sempre ver na minha cabeça, é o teclado virtual, principalmente aí no Brasil. Em 2003, eu acho, 2002, 2003, os bancos começaram a colocar teclado virtual no Internet Bank. Eu não sei a idade de vocês, mas eu não sei nem se eu estava trabalhando. Tem toda idade aqui, pelo que eu sei. Essa questão de referência é complicada. Mas aconteceu isso, e o Citibank não tinha teclado virtual. O Itaú já tinha, o Bradesco já tinha, todo mundo tinha. E o cara do Brasil falou, Maurício, a gente tem que implementar teclado virtual. Eu falei, isso não é seguro, isso não vai te dar nada. Eu vou botar um cara... Isso era só porque os outros tinham, é isso? Todos os bancos já têm. E ele falava, todos os bancos já têm. Eu falei, isso é uma tremenda oportunidade para você, Edson. Você vai lá e fala o seguinte, nada disso funciona. O meu site é o mais seguro que tem. Porque eu nem preciso dessa porcaria. Porque realmente não funciona. Você tinha... O teclado virtual era uma invenção de marketing. Não? E eu sei que acontecia isso. Então, o que acontecia? Era viável. Eu podia fazer o desenvolvimento. Mas não ia resolver o problema dele. Entendeu? Era uma miopia, uma distorção. Então, o que acontece? A parte mais fácil é essa aqui. Kill e invest é mais fácil. O que entrou por aqui e é uma tremenda besteira, a ferramenta te diz que... E cada negócio, cada indústria, tem o seu... Por isso que o artigo está aí. Você pode comprar. Eu acho que hoje em dia deve estar até grátis. Você deve baixar grátis na Harvard lá no site. Mas se você Google e baixar, custava $5, uma coisa assim. Só aquele artigo. Mas ele te ensina a técnica e você monta a ferramenta de acordo com o seu negócio, com o seu produto. Mas o que entrava aqui, metade entrava aqui. Entrava e ele já recebia o relatório dizendo assim, isso aqui não é viável. Esse aqui também era fácil. Já ia para priorização, já entrava no próximo ciclo. Nessa época eu não usava Agile, nada disso. Eram trimestralmente a gente planejava o que a gente ia fazer e ele já entrava na fila para o próximo trimestre. Essa parte aqui era mais complicada. Por quê? E por um lado era complicado, por outro lado eu tinha a vantagem que eu trabalhava com vários países. Então essa parte de sell-off ou spin era fácil, porque eu podia falar assim, olha, o seu pedido não tem os pontos necessários para cair aqui, para ser aprovado. Mas se você conseguir convencer, por exemplo, vinha um pedido da Argentina, se você conseguir convencer o Uruguai, o Chile, talvez um mais, pode ser quem seja, a pagar por isso e a usar isso, a gente consegue fazer. Porque aí dá massa crítica. Então, por exemplo, com seus 560 mil clientes online, você não vai pagar isso nunca. Mas se você conseguir juntar os 250 mil do Chile, se você chegar a 1 milhão, se você chegar a 1 milhão de usuários, você consegue sair daqui para cá. Entendeu? Está faltando volume para você. Então, muitas vezes a quantidade de coisas que era pedido era muito grande, ficava muito caro, o desenvolvimento era muito caro. Se a gente vai assim, vamos fazer só essas primeiras 3 peças aqui, ou essas primeiras 15 funções, a gente sai com... Eu não conhecia nada de MVP, por exemplo, na época. Quando eu fiz isso, eu não conhecia esses conceitos. Acho que nem tinha. Isso aí foi em 2002, MVP, 2003. Para o pessoal entender, é o mínimo produto viável que hoje a gente cria nas empresas. Ou o menor produto viável. Então, teste rápido. Essa conversa era mais complicada, mas era bastante saudável também. Eu vou andar um pouquinho mais rápido, porque o tempo está passando ainda. Uma outra coisa que isso é um mapa real. Todos os projetos, uma empresa grande funciona mais ou menos assim. Se você olhar, eu tinha do momento que havia um pedido até o momento da entrega, eram 53 passos. Passando por vários departamentos. Não, eu fiz esse desenho, parece até um jogo, um tabuleiro de jogo. Todos os projetos aqui levavam entre 12 a 18 meses para serem executados. Impossível. E o que acontecia aqui? O grande problema aqui era a inércia. Cada vez que mudasse de área, ele começava novamente. Então, cada vez que havia uma transição aqui, imagina uma atividade
que passa de mão em mão e ela tem que começar novamente, porque a pessoa que está aqui, ela está com a cabeça em outra coisa, ela está trabalhando em um outro projeto, em outro processo. Quando ela recebe aquela demanda, você tem que aprovar esse projeto, você tem que aprovar esse requerimento, você tem que fazer o quality assurance desses módulos. Tem que começar de novo, de zero. E eu estava viajando, estava até num voo para a Argentina, eu estava pensando nisso. Eu ia usar esse exemplo para matar, eu ia voltar para a área de PMO e para os meus chefes dentro do banco e tentar matar isso. Eu vou matar esse processo, eu vou fazer uma coisa muito mais lean. E aí o que eu fiz? Eu Google, fui lá procurar saber qual era o recorde de 100 metros e o recorde de 4%. A minha expectativa era dizer, olha, uma pessoa que consegue correr esses 53 passos aqui sozinho vai fazer muito mais rápido do que ficar distribuindo entre 15, 12 pessoas que participam desse processo. Só que eu dei com os burros na água. Por quê? Porque se você pegasse o Usain Bolt, que foi o campeão aqui, né? Ele é o recordista, 9,58, e multiplicar por 4, ele consegue correr 400 metros em 38 segundos e 32 milésimos. Se você vê o recorde mundial de 4 por 100, é 36, é um segundo e meio mais rápido. A transição, a passagem de bastão, então, 4 pessoas conseguiram correr os 400 metros mais rápido do que se ele sozinho conseguisse correr os 400 metros sem se cansar, repetindo a cada 100 metros, repetisse a performance dele. E a de grande diferença, pensando depois, eu fiquei surpreso, pensei, é a inércia. Cada um desses 4 aqui, ele teria aqui dentro, embutido nesses 9 segundos, tem a arrancada, que é justamente isso que está acontecendo aqui. Aqui tem uma arrancada a cada vez que o trabalho passa de mão. Então a gente precisava resolver o problema da inércia. Para ser um time dinâmico, precisava ser resolvido o problema da inércia. E isso casou muito bem com a metodologia do Agile, onde você monta os times, aí você tem a alocação dos recursos. Então, se aqui eram 12 pessoas que participavam desse processo de áreas diferentes, agora essas 12 pessoas passavam a ser um time durante aquele sprint, durante aquele projeto, durante aquele módulo que está sendo entregue, e eles trabalhavam todos juntos com uma inércia, não era zero, uma inércia. Basicamente, eles tinham que ser montados, criados o setup daquele projeto, e todos eles iam trabalhar junto dentro dos sprints. Melhorou bastante, não resolveu 100%. Uma empresa muito grande, é super burocrático, mas melhorou muito os tempos. Eu conseguia fazer entregas de 2 meses, do momento em que um pedido nascia até o momento de um pedido terminar, saiu de 12, 18 meses para 3 meses, 4 meses, 2 meses. Uma outra coisa é a parte de dinâmica. Esse modelo é um modelo muito orientado a militar. Se você, um dos livros que eu li, tá, 2 livros estão relacionados, são de generais e relacionado tem muita analogia, hoje menos eu acho, entre o mundo militar e as empresas. E se você olhar isso, é muito orientado à estrutura das equipes. Então, as pessoas olham para uma instituição de milhares de anos, não? Então, montam a estrutura, uma estrutura militar, onde as pessoas têm que ser promovidas. Você é soldado, vai ser sargento, vai ser tenente, vai ser coronel, vai ser, não? Chama de outras coisas, gerente sênior, não júnior, sênior, tudo, mas na verdade podia chamar de soldado, sargento, tenente, capitão, ia dar a mesma coisa. Então, a estrutura é a mesma. Hoje em dia a gente tem, desde que eu saí do Citi, nos últimos 4 anos, a gente tem trabalhado muito mais com um modelo de disco. Isso aqui não está em nenhum livro, para ser bastante honesto. Isso aqui foi eu que pensei e a gente tem implementado isso, principalmente nos projetos que são dinâmicos. Então, eu tenho uma implementação de uma fintech, de um produto de um terceiro, para um banco que é meu cliente em um país. Esse projeto leva 2 meses, 3 meses.
depois termina, vai à produção, a gente tem que montar outro. Então, a ideia desse org chart seria ser como se fossem discos, e você consegue girar. Então, por exemplo, se você é uma pessoa, você está aqui, e você tem um determinado skill, e esse skill é necessário aqui, aqui e aqui, por exemplo. Então, você pode terminar trabalhando num projeto onde você está reportando para o CEO, naquele projeto. Você pode estar trabalhando num outro projeto onde você está reportando para o cara de tecnologia, ou você pode estar reportando num projeto que está trabalhando para o cara de marketing. Não, durante 3 semanas você está reportando para o cara de marketing porque você está trabalhando naquela iniciativa dele, que ele tem um evento e você é o cara que vai fazer o landing page para ele. Não, você não reporta para. Então, é uma coisa super dinâmica e flexível. Isso tem funcionado. A gente tem implementado isso nos últimos... sair daqui, desde que a gente montou a empresa, a gente tem andado nessa direção. Eu tenho funcionários meus de programadores que estão trabalhando em projetos em que eu tenho visibilidade assim de turista. Eu não sou residente naquele projeto, mas ele é. E ele está trabalhando e a gente faz a alocação dos recursos, quem vai avaliar ele é outra pessoa com quem ele está trabalhando, a menina de marketing. Então, tem esse dinamismo, eu acho que é importante. E vai muito em direção ao que eu sempre achei, que você não gerencia pessoas, você gerencia o trabalho. O foco tem que ser o trabalho. Para fazer esse trabalho é dessa responsabilidade e que skills você precisa naquele momento para entregar aquele trabalho. Tá? Vou saltar algumas coisas. Isso tudo é combinado na entrada da pessoa na empresa. Tudo isso é parte quando a pessoa entra. Então, esse material aqui, eu já usei ele. Essa é a terceira vez que eu estou usando esse material fora da empresa. Eu fiz duas sessões com a Endeavor. A Endeavor tem um grupo de scale-up e são empresas, são startups que estão começando e o pessoal está começando a montar time e tal. E eu sou membro da Endeavor e eles me pediram para fazer esse mentorship lá. A gente fez umas 2 sessões. Mas esse material eu uso 100% com as pessoas que trabalham com a gente e com os bancos também. Tanto os bancos quanto precisa ter uma normalização no modelo de trabalho, senão é impossível, não existe eficiência. Esses links aqui, eu vou dar uma acelerada, porque já são 9 e pouco, né? O pessoal já tarde aí no Brasil. Esses links aqui... 10 e 12. Então, tem um pouco mais de material. Mas eu vou passar rápido. Esses links, seria bom, eu vou passar o PDF para vocês. Vocês assistem esses vídeos. Esse vídeo aqui são 16 horas. É um treinamento de Agile de 16 horas. Mas eu marquei aqui os 3 links que devem dar umas 2 horas e meia, mais ou menos, das 16. E o segredo das 16 horas estão aqui. Não, são 16 horas o set todo, mas aqui tem umas 2 horas e meia, mais ou menos, em que o valor está aqui. São exercícios que eles fizeram e exemplos que eles fizeram, são sensacionais. Te ajudam a fazer priorização. Diminuir o work in progress é uma coisa fundamental. Esse processo de ter um target te ajuda, e os sprints, diminuir a quantidade de peças. Se tem um projeto de 2 meses, a possibilidade de que um corona ou de que um outro cliente ou de que alguma coisa aconteça é muito grande. Eu tinha um colega que falava que quando os projetos são muito grandes e tem muitas coisas para ser construída, é como você entrar num hospital com uma infecção urinária e sair de lá ou acabar morrendo com uma infecção hospitalar lá. Você pega outra coisa. Entendeu? Você fica muito tempo no hospital. Aqui nos Estados Unidos, 4 dias. No 4º dia, eles estão te mandando embora. Dificilmente você fica um 5º ou 6º dia, porque o risco de adquirir, de se contaminar com outra coisa aumenta. Então, esse vídeo aqui é muito bom. Fala sobre a necessidade de diminuir a quantidade de peças que estão em atividade dentro da organização. Para você poder pivot, né? Para você poder ser ágil e conseguir reprogramar o seu próximo ciclo com uma atividade às vezes diferente, ou redistribuir, pegar essa pessoa que está trabalhando nesse projeto e poder alocar ele num outro projeto que passou a ter mais importância nesse momento. Mas ele não pode deixar coisas incompletas. Então é importante diminuir a quantidade
de peças sendo trabalhadas. Tem bastante texto nesses slides, então eu não vou falar muito deles, mas na parte de governança, backlog é fundamental e tem que ser um backlog. Você não pode ter vários backlogs. É como um restaurante com várias Só para o pessoal entender o que é backlog. Backlog é basicamente onde é o teu inbox do seu e-mail. Todo mundo tem um backlog, não? Se você for no seu e-mail, não sei se você usa Outlook, Google, vai no inbox do teu e-mail, aquilo lá é um backlog. A quantidade de coisa que está lá para você digerir, você trabalhar. As empresas têm que ter isso. As equipes têm que trabalhar com backlog. Tem que ter o inbox do time. E esse inbox tem que ser só um, não? Para você poder identificar, priorizar as coisas que você tem que alocar e definir. Uma das coisas importantes é definir o esforço. Não? Aqui eu falo sobre definir esforço baseado em complexidade, não em tempo. Se você tem um acordo, e um dos vídeos, esse vídeo aqui, fala sobre estimar. É muito bom, porque ele fala de estimativas referentes, não absolutas. Então, assim, esse trabalho leva 3 dias. Não. Qual é o nível de complexidade desse trabalho e que nível de perfil você precisa para fazer esse trabalho? Porque se você der aquele trabalho para uma pessoa inexperiente, ele vai levar 3 semanas. Se você der aquele trabalho para uma pessoa que já fez várias vezes, ele vai levar 2 dias, vai levar 2 horas. Entendeu? Então, definir, estimar o trabalho não pode ser em função de tempo. É super comum, é o que todo mundo faz, mas é um erro. Tem que ser em função de complexidade. E aqui eu falo um pouco sobre isso e o vídeo fala muito mais. Aqui é para definir aquela matriz de fit e viability. Você tem que ter, a sua empresa tem que ter as suas 5 metas. 5 é porque a natureza ensina a gente a contar, né? Então, mais do que 5 você começa a se perder. 5 você tem 5 dias da semana, você consegue trabalhar um em cada dia da semana, você consegue se lembrar deles. Tá? Você 5 áreas importantes para você identificar na sua empresa quais são os objetivos. Isso você pode mudar trimestralmente, você pode mudar mensalmente. Não devia mudar menos do que um sprint. E para mim, o sprint tem que levar uma semana. O sprint é o momento em que você definiu um pacote de coisas que vão ser feitas até a próxima sexta-feira. Eu hoje estou no meio de um sprint. Hoje é terça-feira de noite, eu fiz o Scrum essa manhã e a gente tem um pacote de 17 coisas para entregar sexta-feira. Na sexta-feira, a gente define o pacote, não sei quantas coisas vão ser, dificilmente vão ser 17, vai depender do número de pontos, da complexidade e de que perfis cada atividade necessita. Então, eu vou no backlog, toda sexta-feira de tarde, fim da tarde, eu vou no backlog e identifico tudo que tem que ser feito, as prioridades, de acordo com minha matriz de valor e defino as tarefas para as pessoas. Sempre tem alguém devendo. Sempre tem uma ou outra pessoa que se enrolou e tal. Tem um carry-over. Das 17, eu imagino que umas 2 ou 3 coisas vão ficar para a próxima semana. Então, aquela pessoa não vai poder ter tantos pontos. Vai ter o mesmo número de pontos para a próxima semana, só que ele tem um carry-over de 2 ou 3 pontos que ele está trazendo da semana passada. Como é que eu avalio as pessoas? Como é que eu dou? Eu não preciso conversar com ninguém para fazer isso. Eu não preciso ter uma conversa com eles para atribuir a tarefa. Basicamente, eu sempre faço o número de pontos da semana maior ou igual aos pontos da semana anterior. Então, eu sempre, ele fez 17 pontos, qual é a média? Tem um processo de definição de velocidade. Cada time tem sua velocidade. Então, a quantidade de pontos que você consegue entregar semanalmente, depois de 3 sprints, você já tem ideia de qual é a velocidade daquela equipe. É que nem um automóvel. Você sabe quantos quilômetros por litro. Ele funciona exatamente igual aqui. Quantos pontos por semana eu consigo entregar? Então, eu faço todo o trabalho eu mesmo, de acordo com as prioridades, e entrego para cada pessoa mais ou menos o número de pontos que eles fizeram na semana anterior. Às vezes eu tento botar um pouquinho mais, não? Por isso que eu não fico chateado quando alguém deve, não existe nada, não.
mas eu sempre tenho um stretch, é sempre maior ou igual à da semana anterior, tá? Maurício, qual Isso define a ferramenta que velocidade. você está usando aqui? Acho que está na Então, tela anterior. eu uso muito É aqui o onde as Slack. pessoas conseguem... O Slack, né? É aqui O onde... Slack, eu faço todo o meu Scrum no Slack. Vou Então, todas as conversas são no anotar aqui para o Slack. pessoal. Passo o dia trabalhando no Slack. É seguro, te dá permissão. Por exemplo, se vocês olharem aqui, ó, 3, 5, deixa eu ver se tem outra aqui, ó, 1. Esse tem a ver com a prioridade. Quando a atividade é criada, quando a demanda é criada aqui, as demandas que são criadas no 1 são mais importantes do que as demandas que são criadas no 3, por exemplo. Entendeu? Então, quando E aí eu você sento coloca a sexta-feira, numeração. Então, a sua eu equipe coloco a tem numeração. antecedência. 1, 2, você já cria todo Exato. o escopo da semana. Então, E faz a priorização de cada tarefa. exato. E é uma coisa quase mecânica. Chega num ponto, quando você já conhece a equipe, quando todo mundo já conhece a metodologia, passa a ser uma coisa mecânica. Eu levo menos de 20 minutos na sexta-feira, geralmente 4:30 da tarde, eu sento, faço planificação, vejo o que foi entregue, não foi entregue, e planejo o sprint da semana seguinte. E todas as semanas, todos os dias de manhã, todos eles vêm no Slack, eu não faço stand-ups e conference calls, nada disso. A responsabilidade é entrar no Slack de manhã cedo, né, e dizer o que ele fez ontem, o que ele está fazendo hoje, e se tem alguma coisa complicada na vida. Todos eles fazem isso. E eu entro aqui, e o pessoal na Argentina, ó, esse cara aqui está na Argentina, esse cara está na Bolívia. Eles estão em horários diferentes. Então, fazer isso facilita. É 8 horas da manhã para todo mundo. Então, eu entro aqui. Eu entro. Tem alguma coisa. Meu iPad. Eu caí do iPad. Deixa eu entrar novamente aqui. Vocês estão me escutando, né? Estou escutando. O código 308285. Ok. Ok. Aconteceu alguma coisa com o... Tá acabando já. Então, estou no Velocity. Então, a alocação das tarefas para a equipe é baseado no desempenho de cada um deles nas semanas anteriores. E mais ou menos em 3 sprints você consegue identificar. Tudo que está aqui está no link dos vídeos. Essa parte de metodologia, que eu dei uma voada aqui, está na parte dos vídeos. É excelente. Esse é o Dr. Agile. Ele fez um PhD sensacional. Eu assisti às 16 horas algumas vezes. Acho que umas 3 ou 4 vezes. Mas esses 3 são dali. Tudo é bom. As 16 horas são boas. Mas esses 3 vídeos são fundamentais para qualquer indústria, qualquer tipo de trabalho. Uma coisa que eu queria deixar claro com vocês também é a importância de fazer scrums diários. É fundamental você estar em cima de cada atividade diariamente. Os bancos querem fazer reuniões semanais, às vezes a cada 2 semanas. Ou a gente faz um follow-up, faz um segmento das atividades. Vamos falar toda quarta-feira. A gente fala todo dia. Todo dia, todas as atividades têm que estar em cima dela. Por quê? Porque existe um momento que passa a ser irrecuperável aquele atraso. Então, se você tem uma atividade para fazer, vamos assumir que você deu 40 horas de trabalho para uma pessoa. Tá? Aquele indivíduo tem que trabalhar 40 horas. Ele tem que trabalhar 8 horas por dia durante os 5 dias da semana. Assim começa a segunda-feira. Se chegar no segundo dia, na terça-feira, de manhã, e ele não conseguiu entregar, ele falou assim, olha, eu fiquei doente, comi um negócio aí que não me fez bem, não consegui fazer nada ontem. Você tem uma dívida de 8 horas. Mas você consegue recuperar essa dívida de 8 horas em 4 dias. Basta que aquela pessoa trabalhe 2 horas extras. Durante 4 dias, uma semana, ninguém vai morrer de trabalhar 2 horas extras. Vai aprender uma lição, provavelmente não vai querer fazer de novo. Mas tem que estar em cima do tempo. No terceiro dia, você já começou a entrar na área do irrecuperável.
começando. Por quê? Ele vai ter que trabalhar. Ele tem só. Se você descobrir que ele passou 2 dias sem produzir, que ele está travado, ele não conseguiu evoluir no trabalho. Se você descobrir só na quarta-feira que aquele atividade não está andando ou está andando na direção errada, você tem que recuperar 2 dias de trabalho, você tem que recuperar 16 horas em 3 dias. Vai ter que trabalhar 13 horas durante 3 dias. Se isso acontecer na quinta-feira, acabou. Então você tem 3 dias com nível de estresse 0, mais ou menos, e alto, para poder recuperar aquela atividade na semana. Se você falar com uma pessoa uma vez por semana, você basicamente vai ser comunicado de que a tarefa está perdida. Então, é fundamental você rever o progresso das atividades diariamente. Você tem que estar em cima de cada tarefa diariamente. Se existe algum problema, você tem tempo para poder se manipular e redirecionar e trazer alguém para ajudar ou realocar aquela tarefa para outra pessoa e ainda conseguir salvar o seu sprint e as 17, 18, 20, 30 peças que você tem que entregar naquela semana. E é assim que funcionam as startups, né? As que sobrevivem. Não diria sobrevivem, mas as que têm grande chance de sobreviver funcionam assim. Tá? E outra coisa, uma última coisa que eu vou falar aqui é, em geral, o que você faz todo dia, isso não é meu, é do podcast que eu tirei isso, de um do podcast que está lá na primeira página, foi que eu tirei esse negócio. Em geral, você faz bem. Aquilo que você faz todo dia, você faz bem. Com 5 anos de idade, você não escova os dentes. Se você escovar os dentes todo dia, com 5 anos, você faz um péssimo trabalho. Com 14, você já está fazendo bem. Com 30, você é mestre em escovar o dente. Eu acho que aqui todo mundo é mestre em escovar o dente. Ou já perdeu os dentes, mas é mestre em escovar o dente. Então, aquilo que você faz diariamente, você acaba desenvolvendo. Você pode não ser excelente, dependendo do tipo do trabalho, mas você acaba desenvolvendo competência. Você pode não ser um Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, sei lá, quem vocês acreditem que seja bom, mas não pode não chegar nesse nível, mas você é um profissional competente, pelo menos naquela área. Último ponto, e depois eu acho que... esse aqui eu vou deixar... A gente está vivendo em uma situação que eu acho que vai persistir. Tudo que eu tenho lido, tenho participado de várias sessões em que vai existir o novo normal. E o novo normal é muito parecido com o que a gente está fazendo aqui. Então, eu já tive em algumas sessões, eu trabalho remoto há muitos anos. E tem 2 anos, eu estou de quarentena, tem 2 anos que eu trabalho aqui. Eu não vou mais para Miami, a gente tem um escritório em Miami. Os primeiros 2 anos eu dirigia direto, era um estresse danado, longe, trânsito pesado. Não é tão ruim quanto São Paulo, mas é próximo. E eu perdia 2 horas e meia da minha vida todo dia. Então, estou trabalhando remoto e minha produtividade aumentou tremendamente. Eu acho que as pessoas estão começando a entender isso. A quarentena está servindo para mostrar que várias profissões funcionam melhor remotamente. Se você é dentista, não dá. Se você é cabeleireiro, não dá. Mas existem várias profissões em que o trabalho remoto é super produtivo, beneficia financeiramente para a empresa também. Os custos são muito mais baixos. Esse aqui é uma foto que eu tirei, um screenshot. Eu acredito que é de 2017. Não, a gente já trabalha, a empresa já tem umas 5 ou 7 pessoas mais, mas a gente já trabalha remoto, todo mundo, o pessoal tem a Bolívia, tá em Peru, Argentina, México, Brasil, tinha gente no Brasil, totalmente distribuído, Nigéria, essa moça aqui está na Nigéria, não, então esse cara está no Peru, México, tem tudo, Argentina, Bolívia, não? Uruguai, esse está no Uruguai, todo mundo distribuído. O que é importante aqui? O que a gente aprendeu e nos anos que eu tive dentro do próprio Citibank? Antigamente era só por telefone, não tinha vídeo, mas é importante estar no vídeo. É fundamental. Por quê? Principalmente porque você, quando faz você tem que estar no vídeo. A pessoa que está falando, é importante saber se você está prestando atenção. Se você não está no telefone, não está falando com outra pessoa, se você saiu da sala. Então, não só com clientes. É fundamental com clientes. Eu acho um absurdo.
não chega a ser imoral, não é profissional, não é antiético, não é imoral, não é. Mas eu considero não ser profissional você entrar numa reunião. Não estou dizendo o que está acontecendo aqui, que está todo mundo sem vídeo. Não, é de propósito, não. Mas em uma sessão de trabalho é importante que todos estejam no vídeo, para as pessoas poderem entender se você está prestando atenção, se você está participando, se você está entendendo pela sua fisionomia. Eu usava uma palavra, eu falo espanhol, aprendi os trancos e barrancos espanhol, e eu usava uma palavra chamada, eu falava sensível. Sensível eu achava que era uma coisa super sensível e delicada, que a gente precisava prestar bastante atenção. Na verdade, é uma coisa simples. E eu cometi esse erro, e eu percebi que cometi o erro pela cara da pessoa. Quando eu falava com a gente tem que tomar cuidado com isso é super sensível, e a pessoa estranhava aquilo, porque não estava compatível. E na fisionomia você percebe. E isso acontece em vídeo também, porque você está vendo, a qualidade dos vídeos é muito boa. Então é importante você estar no vídeo, você entrar na hora, não? Um dos podcasts fala que as reuniões têm que começar na hora, é uma falta de respeito com as pessoas que entraram na hora. Então, eu sei que a gente começou um pouco atrasado, não estou passando uma mensagem, mas é uma prática que eu falo com os meus funcionários. Todo mundo entra na hora, eles entram até antes de mim. Eu sempre entro na hora e eles entram até antes de mim, porque é uma falta de consideração. De cultura, né? Então, mas México, mas a gente cria na cultura. A gente cria o hábito. Então você cria o hábito. Ninguém perde voo. É raro as pessoas que perdem o voo. Quando um compromisso é sério, a minha avó falava isso comigo, ela me pedia para comprar coisa no supermercado e eu esquecia uma ou outra coisa, ela ficava uma fera. Você não tem consideração comigo. Se você prestasse atenção no que eu estou te falando, você não teria se esquecido. Então é uma questão de consideração, uma questão de respeito profissional, você estar visível e ser on time, não de participar. Ter um ambiente quieto. Hoje em dia, as pessoas são super tolerantes. Eu não sei se vocês viram a entrevista da BBC há 2, 3 anos atrás. O cara estava falando sobre a Coreia e entrou a menina e ele ficou todo atrapalhado e depois a esposa dele entrou correndo. Eu não sei se vocês viram esse vídeo. Ninguém se preocupa com isso. Todo mundo... Né? Se tiver alguém batucando, é complicado. Entendeu? Tem que ser um ambiente quieto, mas nos escritórios acontecem ruídos, as coisas caem, as pessoas falam, tudo isso acontece, é normal. Uma coisa, não perguntar, dá para você repetir? Pior do que ruído é você pedir a uma pessoa para repetir a pergunta. Jorge, você pode fazer... Aí daqui a pouco faz assim. Mas você pode repetir? É comigo? Pode repetir? Se tivesse em vídeo, é a morte. Não? Então, se você... Por quê? Tá explícito que você não está prestando atenção, não está participando da reunião. Se tiver com vídeo, você está prestando atenção, eu não escutei bem, tá cortando um pouco e tal, não tem problema nenhum. Entendeu? Então, uma coisa ajuda a outra. Ser responsive e disponível. Trabalhando remoto, eu cobro isso das pessoas. Evidente que se eu mandar um text para um funcionário meu, para uma pessoa do meu time, às 10 horas da noite, eu não espero que ela vá responder. Mas se for às 10 horas da manhã, eu espero que vá responder. Eu não espero que vá responder em 2 minutos. Eu espero que vá responder em 10, talvez 15 minutos, porque a pessoa pode estar lá. Principalmente programador, depende do tipo de trabalho das pessoas. Mas tem que ser capaz de responder. E uma das coisas que a gente faz muito na empresa é compartilhar o calendário. Então, eu não preciso... Existem muitos e-mails dizendo assim, vamos falar. Então, Fernanda, Evandro, Igor, vamos fazer essa reunião. E aí fica aquela troca de e-mail. Quando é bom para você? Terça, 2 horas da tarde. A outra vai ser, não, mas terça eu não posso, não sei o quê. Pode ser quinta, não sei o quê. E fica lá um dia dando volta aquele e-mail. Comparte o calendário. Então, uma regra que a gente tem dentro da empresa é todos os espaços vazios no meu calendário, eu estou disponível. Todos. E é a regra para todo mundo. Se eu for no seu calendário e às 2 horas da tarde você não tem nada ali, eu precisar falar com você, eu vou lá e boto lá 30 minutos, 15 minutos.
não importa 1 hora. A gente tenta ser consciente com a carga, mas 15 minutos para te falar 2 coisinhas que eu estou precisando falar com você. Não? E pode ser assim, pode ser daqui a 1 hora eu vou lá e ponho, entendeu? O que acontece? Se eu tiver que fazer um trabalho e não quero ser interrompido, eu vou e coloco no calendário. Eu boto lá uma tarefa que eu queira fazer 1 hora e meia, estou preparando um material, isso aqui, ou eu estou preparando estou desenhando uma função nova. Eu coloco, não tem mais ninguém ali, só sou eu. E as pessoas podem ver. Então, por exemplo, se tiver uma reunião com um cliente e é um horário em que eu estou ocupado, eles vão e abrem o item e vê. Se só estou eu, aí eles falam, Maurício, dá para... Vem no Slack, assim, Maurício, ó, tem um cliente que está querendo falar com a gente amanhã 2h30, 2h30, eu sei que você está preparando esse negócio, tal. Dá para a gente fazer? Dá para fazer. Eu vou e movo, porque cliente tem sempre prioridade. Mas o calendário é compartilhado e é muito mais fácil a gente gerenciar o tempo de todo mundo. Ok? Tem uma parte com relação ao desenvolvimento das pessoas. Esse é o último slide que eu tenho no material. Tem 2 mais que é com relação a feedback, é super importante, mas essa sessão de eu levei 3 horas da última vez, porque eu corri muito aqui. Mas a parte de feedback é fundamental, tem que ser instantâneo. Eu criei uma técnica para fazer isso instantâneo. Você vendo o que eu escrevi aqui, eu acho que dá para deduzir. Esse aqui é um plano de desenvolvimento, está outra vez orientado no produto no estudo do Gallup. Não, eu gostei muito desse livro, recomendei já aqui, eu recomendo novamente. Eu criei todo um método da pessoa sair poder subir na carreira dele, ganhar mais responsabilidades e, consequentemente, uma compensação melhor, através desse mapa, identificando os gaps. Então, por exemplo, para você sair daqui para cá, tem uma quantidade de disciplinas e de habilidades que você precisa desenvolver. Esse mapa está claro para todo mundo da equipe. Então, se eu tenho uma pessoa que trabalha nessa função e ele quer desempenhar essa função, ele sabe exatamente que elementos ele precisa estudar para poder mudar desse role para cá. Não, se ele é programador e quer gerenciar pessoas, ele tem que estudar outras coisas. Então, esse mapa eu criei com o tipo de trabalho e com os skills necessários em cada uma nos roles, não, nas funções. Cada tipo de trabalho, isso é para software development. Se você tem uma empresa de desenvolve software, você pode copiar exatamente o que está aqui e melhorar. Para cada, se é um restaurante, vai ser outro tipo de mapa. Não. Isso aqui é o mesmo, mas vai ser outro tipo de mapa. E para cada pessoa, eu criei um plano de desenvolvimento. Trimestralmente a gente fazia uma revisão. Não era mandatório, se eles quisessem, marcavam um horário comigo e a gente trabalhava em cima de atividades. Eu tive analistas que viraram gerentes de projeto, eu tive gerentes de projeto que saíram para fazer contabilidade, trabalhar com contabilidade. Aconteceram umas 4 ou 5 mudanças radicais aqui, arquitetura, engenharia, pessoal de programador que queria DevOps, por exemplo, a parte de infraestrutura. Tiveram várias mudanças. É interessante o que você aprende conversando com as pessoas, aonde elas querem chegar. E me dava tremenda satisfação de ter uma ferramenta para ajudar eles a chegar aonde eles queriam. Com o tempo, né? E o interessante, Maurício, é que não é mandatório. Não é mandatório. Isso é cada um. Cada um se quiser. Eu tive um funcionário que se aposentou como programador. Ele falou: Maurício, eu detesto gerenciar gente, eu não gosto de participar de reunião. Eu sou programador. Ele era excelente programador. O melhor depurador que eu conheci na minha vida inteira, na minha carreira inteira. Se tivesse um problema, um memory leak, um problema sério, ele encontrava. Mas era o que ele gostava de fazer: ler e programar. Perfeito. Aposentou ali. Desculpa o tempo, foi 1h40. Não, tá todo mundo aqui super focado, ó. Se tiver alguma pergunta, eu tenho tempo o que vocês quiserem. Eu não tenho pressa. Eu sei que é tarde aí no Brasil, 1 hora a mais. Mas à disposição de vocês. Obrigado outra vez pelo tempo, pela paciência. E desculpa pela correria. Vamos só resumir, Maurício. Tem um slide que você passou, que eu não lembro qual é da sequência, que você bota os steps, os passos. Esse.
Pronto. Esses foram os temas que a gente tocou. Tá. Então, o que, se fosse assim, falar de uma forma bem rápida, só para resumir o que foi discutido. Então, a gente viu o que faz um time ser eficiente. A gente usou o Wikipedia, que é uma referência que eu tenho para vários assuntos. Como conseguir compromisso das pessoas. Eu não acredito que você gerencie pessoas, mas você consegue gerenciar compromissos. Então, Então, tem uma gerência, técnica. compromissos, tarefas, prazos. Então, uma técnica de como conseguir o comprometimento das coisas que você precisa que sejam feitas. Como garantir que você não entre em loop e não tenha um retrabalho. Garantir que a pessoa que pediu é aquela pessoa que aceita o trabalho, a entrega. Não ser Como aquele modelo distribuir. circular, não é isso? Exato, exato, Exatamente isso. exato. Tem uma pessoa que pede e essa mesma pessoa recebe aquele trabalho, mesmo que essa demanda tenha vindo de uma um outra terceiro. pessoa. Toda a parte de distribuição de funções, os 4 ingredientes de um time: accountabilidade, influência, controle e suporte. A gente viu que como é importante você ter um nível de suporte e alta accountabilidade e baixa influência e baixo controle. O gráfico Senão, X. o X, exatamente. Como criar uma equipe baseada nos strengths, que é o livro lá do Gallup, Define seus strengths. Definir o artigo lá da Harvard Business Review, que ajuda a definir, a enquadrar as suas necessidades dentro das prioridades da sua empresa, se elas são viáveis e se elas são pertinentes. E que mais de como 50% era inviável, me lembro que você falou. E Isso. o Strength Based, gente, está lá no chat, viu? O nome do livro. Isso. E dinâmico, ter saído um modelo hierárquico militar para um modelo circular em que as pessoas trabalham orientados a projetos e não a um chefe. Exato, que a mesma pessoa pode estar respondendo para 2 ou 3 ao mesmo tempo, trabalhando em projetos independentes. Toda a parte de governança que tem a ver com Agile, basicamente é uma implementação do modelo de Agile. Tem os 3 vídeos lá que eu realmente recomendo assistirem. Eu creio que fundamental aqui é uma palavra que as coisas têm que ser feitas diariamente. Os scrums diariamente, seguir as atividades diariamente, comunicação diariamente. E que é utilizado o Slack, né? A gente usa o Slack porque é seguro e eficiente, é super flexível, onde a gente captura o backlog, onde a gente faz toda a interação, compartilha versões de screenshots para ver, é isso aqui que eu estou fazendo, microvídeos, ele grava mais ou menos a funcionalidade e põe ali. Então, é uma área de trabalho. A gente trabalha basicamente no Slack, é um substituto do e-mail. Então, em vez de usar e-mails, no Slack tem alertas, você sabe, se você mencionou teu nome, põe assim, arroba e o nome da pessoa, ele faz um ruído, você sabe. Estão conversando e não fez ruído, não é com você. Você pode ler isso quando for conveniente para você. Mas se fizer um barulho, é porque alguém mencionou seu nome. Muito interessante. Gente, só para pontuar, isso aqui no Brasil é a combinação do e-mail com o WhatsApp. Seria, o WhatsApp, o WhatsApp tem problemas de segurança e o WhatsApp tem outros problemas. Compartilha documentos, a gente usa bastante. O Slack é onde entram os alertas de produção, tem várias coisas integradas no Slack. O skill é a parte de desenvolvimento, que é para ajudar, tem a ver com o strength, para ajudar as pessoas a se desenvolverem profissionalmente. É importante, eu acho que a gente dá valor à empresa, tem que dar valor às pessoas também, ajudar elas a se encontrar seu caminho e atingir esses objetivos. E a parte de feedback, que a gente não falou muito, mas é fundamental que o feedback seja instantâneo. A coisa que acontece poxa, a reunião da quinta-feira da semana passada, você falou não sei o que e tal, tem que ser na hora. Terminou a reunião, tem que ser na hora. Por e-mail, eu fiz um esquema de contabilização dos positivos e negativos. E as pessoas no início tinham um pouco de sensibilidade e acabaram perdendo essa sensibilidade. E esse item aqui
resolver um problema de satisfação de funcionário dentro do sítio na minha área, que foi com relação a bônus e compensação. Era prática, todas as empresas, as pessoas se sentem mal compensadas. Eu fiz um monte de coisa e no final o outro ganhou o bônus. Ou o meu bônus foi menor do que o de outra pessoa. E através dessa mecânica que eu criei, recursos humanos não gostava muito, mas eu fiz do mesmo jeito, resolver esse problema. Eu separei os técnicos de não técnicos e a contabilização de todas as contribuições de cada pessoa era mecânica. No final do ano, quando chegava em dezembro, todo mundo já sabia se o bônus ia ser bom ou não, sem que eu tivesse que falar com ninguém. Ok? Muito interessante. Já são, no Brasil, 10h45, mas o pessoal continua aqui. Vamos dar ainda para abrir 10 minutinhos de perguntas? Com vocês, eu estou à disposição. Vamos lá, gente. 10 minutinhos para pergunta. Quem quiser fazer uma pergunta, faz uma gentileza, fala aqui no chat que aí a gente fala assim, abre o vídeo, abre o som e faz a pergunta. Aí depois, quando terminar, fecha o vídeo e fecha o som. Tem aqui alguns comentários. Que bom, o pessoal está gostando bastante da live. Eu também estou adorando, achei super legal. Trabalhar com a equipe é sempre um desafio. Estou de pijama em Florianópolis. Tá bom. Sem perguntas, pessoal? Esse resumo final foi bem legal, porque deu para a gente ter uma visão, né? Um overview. Para quem participou, eu fiz o check-in de todo mundo que participou, então essa apresentação vai para as pessoas que eu fiz o check-in. Aqui eu vi o nome de vocês e fiz o check-in dentro do Eventbrite. E vou mandar por e-mail, o Maurício vai me mandar o PDF, eu mando para vocês. Vou mandar agora. Assim que a gente desligar, eu te mando. Show, maravilha. E também daqui uns dias eu vou subir no nosso canal do ECQ Online no YouTube. Então, eu já vou subir no YouTube essa live, a nossa Meetup Online, que a gente chama assim, no ECQ, e vou colocar também no site. Então, se vocês... No site tem no site do ECQ, que é o ecqonline.com.br, vocês vão ver lá que tem os vídeos do YouTube. Depois, daqui uns dias você vai estar lá, tá bom? Eu quero agradecer demais, eu adorei, viu, Maurício, porque a gente está nessa transição, principalmente quem vem de grandes corporações, deu para ver o sofrimento que a gente passa, e quem vem de pequenas corporações, mas a gente sempre se espelha nesse modelo militar, que é mais ou menos a nossa referência, né? E fazer essa mudança tem que ter muito conhecimento. E sempre bom pessoas tipo o Maurício que, nossa, já leu bastante, já implementou bastante e saiu do grande e agora está numa corporação que é veloz, né? Então é bem diferente. Deixa eu ver se alguém aqui ainda pergunta. Ficou... Não. O pessoal fazendo anotações aqui. Muito bem. Eu quero agradecer a todos. Maurício, obrigada. Obrigado, pessoal que ficou até o fim. Foi maravilhoso. E até o nosso próximo Meetup Online.